Olá, leitores! Eu sou a Janaína, esse é o Estante de Fantasia e hoje eu estou aqui para dizer sim, não e talvez para todos os livros que eu li em 2025. Foram um total de 60 livros e esse é o meu recorde de livros lidos num ano. Acho que eu consegui ler, não tenho certeza que eu consegui ler essa quantidade, só porque a minha rotina mudou muito. Eu tive mais tempo próximo à minha casa, né, por conta do meu trabalho, e isso influenciou drasticamente. Eu consigo ter uma rotina de leitura noturna constante todos os dias, então isso me ajuda muito. Mas eu quero deixar bem claro que não importa a quantidade de livros que você leu no ano. Se você leu um livro, se você leu 5, se você leu 100, não importa. O importante é que você tenha o hábito da leitura, ou o importante é que você está construindo esse hábito. Eu espero que 2025 tenha sido um ano de leituras excelentes para vocês, e espero que 2026 também seja um ano de leituras extraordinárias. Eu vou começar aqui explicando como vai funcionar esse vídeo. Como o nome já é autoexplicativo, eu vou dizer sim para os livros que eu gostei muito, eu vou dizer talvez para os livros que eu gostei, mas tenho algumas ressalvas, e eu vou dizer não para os livros que eu não gostei. De forma bem resumida, porque são muitos livros para falar, eu vou dar uma breve premissa do que se trata o livro, do que é a ideia principal do livro. Vou dizer a razão de eu ter gostado ou não, e assim nós vamos seguindo. Caso você queira, né, saber um pouco mais sobre algum livro específico, eu vou deixar a playlist, né, de vlogs de leituras salvas no final desse vídeo, e aí você pode procurar lá vlog, né, sobre o livro específico que você quer saber um pouco mais sobre, e assim nós vamos começar. Vou começar pelos livros que eu li no Kindle. Foram muito poucos, porque o Kindle eu adquiri já no finalzinho de 2025, né? Então, as minhas únicas leituras no Kindle em 2025 foi no finalzinho de dezembro, então foram leituras natalinas, então a gente vai começar por elas. Talvez para o livro Uma Fantasia de Natal, o presente mais especial de todos. Esse é um livro infantil, extremamente bonito, todo ilustrado, com uma escrita muito fluida e bem rapidinha. E nele nós conhecemos uma menina e uma raposa da neve que encontram uma estrela caída na noite de Natal. E para essa estrela retornar ao céu, eles juntos precisam fazer alguns atos de bondade. É um livro bem rápido de ser lido, foi uma leitura gostosa de se fazer, mas é um livro infantil, não é um gênero que eu goste, não é para minha faixa etária. Então, apesar dele ter sido bom, eu acho que é legal para você ler para uma criança. Então, se você tem um sobrinho, se você tem um filho, eu acho que é legal para fazer essa leitura aí na época do Natal. Mas para nós já adultos não é uma leitura que agrega tanto, apesar de falar sim sobre o espírito natalino. Sim, para a Dama do Norte. Esse é um livro que conta a história da Dama do Norte, né, que é a raposa ali que dá origem à aurora boreal, e da Vendedora de Fósforos. Esse é um compilado, né, de histórias já contadas, então é um reconto, é um livro nacional, ele é muito curtinho, ele tem menos de 50 páginas, mas a mensagem que ele deixa é muito bonito, porque a raposa, né, do norte, a Dama do Norte, está na época de final de ano, né, depois do Natal, ali no Ano Novo, recolhendo as almas de crianças que foram mortas por algum motivo, e ela encontra uma vendedora de fósforos, né, passando muito frio, e elas acabam se ajudando. É uma história muito bonita, o significado é muito bonito, então eu gostei muito desse livro, e é com certeza um sim para Dama do Norte. Sim para o livro Em Cada Canto, 5 Contos de Natal. É um livro nacional onde a gente tem reunido 5 contos, né, com essa vibe natalina. É muito legal. Alguns contos são muito divertidos, outros são mais pesados porque trazem uma crítica social. Alguns são muito fantásticos. Na verdade, todos são fantásticos porque eles trazem elementos aí mágicos, tá? Todos eles têm algum elemento. Então, foi um livro muito legal. Eu acho que foi de longe a minha melhor leitura natalina. Então, sim, para Em Cada Canto. Não para Uma Fazenda com a Magia do Natal. Esse foi uma leitura coletiva que eu fiz no Clube Starbook, que é um clube de leitura gratuito que eu participo. É um romance clichê, onde uma menina da cidade compra uma fazenda que está caindo aos pedaços, ela precisa ir vender árvores de Natal para levantar uma grana, ela vai encontrar um rapaz que está passando as férias na cidade. A escrita é muito fluida, tá? Mas romance clichê não é o meu gênero, não é um gênero que eu gosto, sabe? Não para casamento em dezembro. Aqui nós temos um casamento que vai acontecer no dia do Natal, ali na véspera. Nós vamos ter muito drama familiar.
nesse livro, tá? Porque a irmã da noiva quer que a irmã não se case, a mãe da noiva tá passando por um divórcio, mas ainda não contou para as filhas, então assim, foi um Natal bem caótico para essa família. A parte que eu mais gostei desse livro foi a questão do divórcio da mãe, porque ela está se reinventando, mas eu achei um livro muito maçante, eu demorei muito para ler, os capítulos passaram muito devagar, eu não consegui gostar de quase nenhum personagem. E o pior de tudo é que esse livro foi panfletado como um romance natalino, como um livro natalino. E a ambientação natalina fica totalmente em segundo plano, a gente não tem uma festa de Natal. Enfim, me decepcionou muito, não gostei desse livro. Também foi uma leitura coletiva, dessa vez de outro clube de leitura coletiva que eu participo, que também é gratuito, que é o Estação Literária. E não para Casamento em Dezembro. Agora nós vamos para os livros físicos que eu li em 2025. Não está em nenhuma ordem, tá? Está ao acaso, só fui tirando da estante, fazendo uma pilha, e eu vou tirando da pilha e a gente vai conversando sobre. Sim, para Acalantopia e Encantopédia. Esses são livros do mesmo universo. Esse aqui é um livro com uma história específica, e esse aqui é um glossário de criaturas mágicas desse universo. Aqui nós conhecemos duas pessoas, o João e a Benedita, e eles lutam para proteger criaturas mágicas do folclore brasileiro. E eu, como uma grande fã do nosso folclore, eu não poderia deixar de dar 5 estrelas para esses dois livros. Foram leituras muito agradáveis que eu gostei muito. Sim, para Árvore Inexplicável. Esse é um livro de fantasia urbana nacional, onde nós conhecemos a Diana, que é uma jovem universitária que estuda e trabalha em São Paulo, então numa cidade grande. Ela consegue ver alguns fenômenos estranhos e ela vai descobrir que o irmão do melhor amigo dela também consegue ver isso, só que ela desenterrando, procurando descobrir o que é tudo isso, ela vai entrar numa grande confusão. É um livro muito bom, muito fluido. Eu adorei o sistema de magia, porque faz parecer que magia existe na vida real, sabe? Então, com certeza, um sim para Árvore Inexplicável. Talvez para Roubo em Três Atos. Esse é um romance nacional onde nós conhecemos três contos, né? São três linhas do tempo onde as histórias estão relacionadas entre si. O primeiro é sobre deuses gregos, o segundo é sobre uma ladra e um burguês. E o terceiro, já nos tempos atuais, é sobre uma pintora e um professor. E assim, gente, foi um livro muito fluido, eu gostei da leitura, mas é um romance, e romance não é o meu gênero. Esse aqui também foi uma leitura coletiva do Starbucks Club, então eu gostei, mas eu tenho ressalvas por ser um romance, porque nós só temos uma pitadinha de fantasia ali por conta, né? Da união dessas três vidas, dessas três pessoas, então, um talvez para Roubo em Três Atos. Sim, para Mariposa Vermelha. Esse livro é sensacional, é maravilhoso. É uma fantasia sombria nacional onde nós conhecemos a Amaryllis. Ela é uma jovem, ela é bruxa, mas ela esconde o poder dela de todo mundo. E um dia, trabalhando naquela vida pacata dela, ela vai rever o homem que destruiu a vida dela, que destruiu a mãe dela e que desfez a família dela. E ela vai fazer de tudo para se vingar, inclusive invocar um demônio. Então, assim, sensacional. Tem uma pitadinha de Monster Romance, então eu gostei muito desse livro. Eu devorei em praticamente um dia. Então, assim, maravilhoso. Eu estou louca para encontrar a autora, a Fernanda Castro, na Bienal para ela autografar para mim, gente. Porque, assim, top melhores livros que eu li em 2025. Sim, para o livro A Sociedade das Ilhas Submersas. Esse é um livro nacional de fantasia acadêmica sombria, onde a nossa protagonista Clarissa é uma vilã. Ela estuda numa escola onde arte é literalmente magia. E para ela se formar nessa escola, ela precisa fazer tipo um TCC em grupo. Só que ela vai ser sabotada. E aí, gente, mexeram no vespeiro com essa menina. Ela tem uma moral muito duvidosa, eu gostei muito desse livro. Foi muito curtinho e, assim, eu amo a escrita da Laís Napoli, então foi com certeza um sim. Um sim também para Paradoxing, esse livro que eu pensei que era uma fantasia, mas na verdade é uma ficção científica, onde nós conhecemos a Evelina e o Jonathan, que vivem numa sociedade distópica extremamente tecnológica. Um dia eles vão ser perseguidos por robôs assassinos e vão ser salvos por suas versões do futuro. Então, ficção científica com viagem no tempo é tudo que eu gosto. Personagens muito cativantes. A gente tem toda uma questão, né, sobre o modo como eles vivem, a gente tem toda uma crítica social, então foi um livro com certeza muito bom, que eu gostei muito e é sim para Paradoxing.
talvez para Louise, a Bruxa. Esse é um livro de ficção histórica, tá? Então ele é baseado em fatos reais. Nós conhecemos uma menina que é órfã e vai viver com os tios em Salem. E, gente, ela vai ser alvo de muita inveja, de amor obsessivo, e a gente já imagina o que vai acontecer com ela, né, com esse título e ela morando em Salem. É uma história muito triste, tá? Muito pesada, e não era o que eu estava esperando. Não é um livro ruim, eu gostei, só que tem que ir ler esse livro com o psicológico preparado, porque aqui é só sofrimento, entendeu? Então, talvez para Louise a Bruxa. Sim, para Ninho de Fogo, um calhamaço, tá? Inicialmente, essa história era uma trilogia, mas atualmente a autora publica, né, com esse calhamaço, que é lindo, olha essa capa, eu amo. Aqui nós conhecemos uma menina que vive num mundo normal, só que um dia ela descobre que ela é herdeira de um mundo onde dragões podem se transformar em pessoas. Na verdade, pessoas podem se transformar em dragões, mas enfim. Ela vai viver muita aventura, é um livro que, apesar de ser muito grande, eu devorei. Eu amei a protagonista, eu amei o nosso anti-herói. E assim, com certeza sim, pra Ninho de Fogo. Não para Dias Perfeitos. Não foi um livro ruim, tá? Mas eu achei a resolução um tanto quanto demorada. Para a protagonista fazer o que ela faz para se libertar, ela poderia ter feito desde o início, sabe? E então eu não consegui gostar tanto assim. Eu acho que foi um dos piores que eu li do Rafael até hoje. Aqui nós conhecemos a. Esse é o nome dela? Meu Deus. Minha memória é de mosquito. A Clarice, né? De Clarice Lispector. A Clarice e o Léo. E o Theo, eles se conhecem num churrasco e o Theo ficou obcecado por ela. Tão obcecado que ele sequestra ela para eles passarem dias perfeitos juntos. Bem fora da casinha, como todos os livros do Rafael. Só que o que eu não gostei foi exatamente isso, da resolução final. Esse livro tem dois finais, né? A gente tem um final original e um final alternativo. Quando eu li, eu falei, ok, pior livro que eu já li do Rafael. Ele não é ruim, mas pra minha meta, assim, um limiar, assim, que eu falo, olha, livro de Rafael tem que ser daqui pra cima. E ele ficou daqui pra baixo, então não pra Dias Perfeitos. Mas não é um livro ruim. Sim, para Mulher no Escuro. Gente, esse é o melhor livro que eu já li do Rafael até hoje, tá? Eu adorei. Perturbador? Perturbador. Mas, muito bom, muito fluido. Excelente. A gente tem um final feliz, tá? Então, achei bastante interessante. Aqui nós conhecemos a Vitória. Ela, quando criança, teve seus pais, ó, assassinados, mas ela sobreviveu, então ela leva uma vida mais ou menos normal, mas depois ela percebe que o assassino está de volta e procurando por ela, então assim, ela vai tentar fugir, vai desconfiar de toda a sua volta. Um livro muito bom, sim, para uma mulher no escuro. Sim, também para Feiticeira dos Mares. Esse é um livro nacional bem curtinho, onde nós temos uma menina que vai embarcar num navio pirata e vai descobrir poderes mágicos. O único defeito desse livro é que ele é pequeno. E eu queria muito mais da Marta. Então, assim, sim para Feiticeira dos Mares. Sim para a primeira trilogia de Duna. Eu comecei a ler a segunda trilogia, mas não terminei, então nenhum livro dessa trilogia entrou aqui, tá? Deixei em stand-by. Mas essa primeira trilogia eu gostei muito, tá? Essas edições são muito piticas, as letras são miúdas. Mas eu achei o universo sensacional. Ele é uma distopia, meio ficção científica, pessoas vão sair do planeta original deles e vão para Duna, que é um país extremamente desértico que não tem água. Lá eles vão sofrer um golpe e aí eles vão se juntar aos povos nativos ali para fazer uma revolução. É basicamente isso. O nosso protagonista, ele é muito poderoso, né? Ideia de poder mágico. Mas o que faz ele ser extremamente forte não é o poder dele, é a inteligência. Então, assim, eu amei essa primeira trilogia de Duna. Sim, também para a duologia do Rei Pastor, que é composta pelo livro Uma Janela Sombria e Duas Coroas Retorcidas. Aqui nós temos uma premissa muito interessante, que é a seguinte: uma menina que, dentro da cabeça dela, ela fala com um ser maligno. Ela foi, quando criança, infectada por uma bruma, digamos assim, ela adquiriu poder mágico, mas nesse universo pessoas mágicas são mortas, então ela tem que fugir do governo. A gente tem uma revolução também acontecendo, então assim, é tudo que eu gosto numa fantasia sombria. Então, com certeza sim, para a duologia do Rei Pastor. Sim, também para Reino das Fadas, que foi o primeiro livro que eu li em 2025. Essa é uma fantasia nacional, volume único, onde a nossa protagonista é proibida de cantar perto do mar.
desde criança, né? O pai sempre falou, olha, não cante perto do mar. A mãe dela sempre falou isso também. Só que ela vai fazer um show aonde? No Rio de Janeiro, em Copacabana, na beira da praia. Aí o que vai acontecer? Ela vai ser sequestrada pro reino das fadas. E lá ela vai descobrir segredos, vai viver aventuras, vai viver romance. Um livro muito bom, eu gostei muito. Se você gosta de romance com féricos, leia Reino das Fadas, porque para mim ele é um sim. E ainda na vibe romance com féricos, nós temos O Encanto dos Corvos. Aqui nós conhecemos a Isobel. Ela é uma jovem que vive ali no limite do Reino das Fadas. E ela é uma retratista de excelência. Então, as fadas vão até ela para que ela pinte retratos deles e, em troca, ela recebe alguns feitiços como pagamento. E assim, ela vai vivendo a vida dela, né, sustentando a tia e as sobrinhas, que são como irmãs para ela. Ela é sempre muito cuidadosa porque ela sabe que o povo das fadas são traiçoeiros, mas o príncipe do outono vai chegar até ela pedindo um retrato. E eles vão se apaixonar. Depois ele vai embora e ela pensa que nunca mais vai vê-lo, até o dia que ele volta transtornado porque ela apontou uma emoção humana no retrato dele, e isso significa fraqueza no reino das fadas. E aí ele vai levá-la para julgamento, só que no meio do caminho vai acontecer tanta coisa que esse livro aqui é sensacional. Tem muito romance, eu não sou fã de romantasia, não sou fã de livros de romance, mas a autora faz a gente ficar fissurado nessa história, ficar fissurado nesse universo. Então, com certeza, é um sim para Encanto dos Corvos. Sim para a duologia da Feiticeira de Ossos, composta pelo livro O Lar da Feiticeira de Ossos e Amanhecer da Feiticeira de Ossos. Essa é uma duologia de fantasia muito antiga, mas eu só li esse ano e eu gostei muito, porque aqui nós temos uma sociedade secreta de bruxas, onde as mulheres, para conseguir o poder, né, de levar os mortos ou para o submundo, né, que seria o inferno, ou para o paraíso, elas precisam sacrificar as suas almas gêmeas. E é isso que a Alice vai fazer. Ela vai pro ritual dela, só que tudo vai dar errado. E em vez de ela matar a alma gêmea dela, ela vai ser sequestrada pela alma gêmea. Então, assim, muito romance, muita aventura. O universo mágico é bem simples, mas muito interessante. Então, assim, sempre essa duologia que foi incrível. Ainda na vibe bruxas, porque eu leio muito livros de bruxas, nós temos A Natureza das Bruxas. E para esse livro aqui é um talvez. Eu gostei muito do sistema de magia desse livro, tá? É incrível porque ele é baseado nas estações do ano. Só que é um livro muito jovem. Tem romance e por algum motivo, apesar dele ser fluido, eu não consegui me conectar muito com a história. Então é talvez. É uma fantasia boa, é volume único, é fluido, é curtinho. Só que só não me prendeu. Então, talvez para A Natureza das Bruxas. Não para Pássaro e Serpente. Porque eu estou dando não para esse primeiro livro dessa trilogia tão famosa. Ela não é amada por todos, não. Inclusive, ela não é amada por mim. Até hoje eu só li o primeiro livro, eu li ele num desafio, eu acho que isso me ajudou muito a conseguir finalizar essa leitura. Não é um livro ruim, só que eu acho o casal principal sem química. Eu também não gosto muito das batalhas que acontecem aqui no final, porque eu acho elas muito engraçadinhas e eu não gosto desse tom em fantasia. Então, não me agradou muito. Não é um livro ruim, só que as características dele não me agradam muito. Então, não para Pássaro e Serpente. Sim para Jantar Secreto. É um livro do Rafael Monte, né? Então, assim, eu já exijo que ele seja bom só por ter sido escrito por esse autor. Aqui nós temos um grupo de amigos que sai da cidade pequena, vai para o Rio de Janeiro para estudar, só que os anos passam e eles estão extremamente frustrados. Um deles acaba comprometendo o dinheiro do apartamento e aí eles precisam de grana. Eles resolvem então fazer um jantar secreto para a elite do Rio de Janeiro, só que o engraçadinho resolve botar que eles vão servir carne de gaivota. E aí não é gaivota ave, não. É gaivota seres humanos. Então é um livro pesado? Aham. O plot do final me deixou indignada, eu me senti enganada, mas é sim porque Rafael Montes, ele é um escritor maravilhoso. E assim, eu não consigo não panfletar as obras dele. Apesar de ser muito pesado, é uma escrita viciante, tá? Eu não consigo largar esse livro até chegar na última página. Então sim, para Jantar Secreto. Sim também para Suicidas. Aqui nós temos um grupo de amigos ricos que vão para uma cidade no interior brincar de roleta russa. E aí, gente, o final a gente já sabe, né? O que é. Então pronto. O plot twist
sensacional. E o jeito como o autor aqui, ele mescla outros livros dele, sensacional. Então sim, para esse livro aqui. Sim, para Uma Correnteza Sufocante. Esse é um livro de fantasia sombria, com toque de academia, né? Então, Dark Academia. E aqui nós conhecemos a Lorelei. A Lorelei, ela é uma folclorista, então ela estuda lendas. Só que ela vem de uma origem não muito nobre, então ela sofre muito preconceito, mas ela vai ter a oportunidade de embarcar numa expedição em busca da fonte de magia mais poderosa do mundo, junto com sua orientadora. Só que no meio do caminho, a orientadora dela vai de arrasta. E aí, a única pessoa que ela sabe que não cometeu esse crime é a rival acadêmica dela, porque elas estavam juntas. Então, elas vão unir forças para descobrir o que aconteceu com essa orientadora. No meio dessa busca, ela sabe que tem um traidor entre elas, então, assim, um livro muito bom. É volume único, essa edição é linda. Inclusive, eu nunca tinha lido nada dessa autora aqui, mas eu gostei tanto desse livro, que agora eu tenho outro livro dela, que também é fantasia volume único, se eu não me engano. Então, sim, para Uma Correnteza Sufocante. Sim, também para O Alto da Maga Josefa. Esse é uma fantasia, volume único, nacional, que se passa no Nordeste e tem muito da nossa cultura, sabe? Aqui nós conhecemos a Josefa, que é uma feiticeira, uma maga, uma bruxa, que é metade demônio. E nós conhecemos o Toninho. O Toninho é um caçador de monstros. E eles vão unir forças, né? Vão formar uma dupla para livrar o Nordeste de criaturas maléficas. E aí, cada capítulo desse livro vai narrar uma das aventuras dele. Não temos nada de romance, mas eu chipei muito esse casal aqui, tá? Então, uma leitura muito boa, eu gostei demais, então com certeza é um sim pro Alto da Maga Josefa. Inclusive, ele está entre os melhores livros que eu li em 2025. Sim, também para essa romantasia nacional volume único, que é Garras. Aqui nós conhecemos a Diana. A Diana é uma bruxa sem poderes que vai ter que se unir a um lobisomem num casamento por conveniência para levar de arrasta o pai dela, que jogou uma maldição nela e nos irmãos. Então, assim, a gente tem fantasia, a gente tem Brasil de época, a gente tem lobisomem, bruxa, vampiro, a gente tem todas as criaturas mágicas possíveis e um romance de tirar o fôlego. E até eu, que não sou fã de romance, gostei muito desse casal aqui. Então, com certeza, sim para o livro Garras. Talvez para o livro A Empregada. Esse é um suspense, né? Um thriller, assim podemos dizer, muito fluido. Eu devorei da primeira página até a última, em questão assim, ó, de dias, pouquíssimos dias, de um dia para o outro, eu acho. E eu gostei muito do livro, mas eu adivinhei o plot logo no início. E eu não gosto de suspenses onde eu adivinho o plot, porque eu acho que eu tenho que ser surpreendida no final, sabe? Por mais que a leitura tenha me prendido, eu ter adivinhado logo no início não me agradou tanto. Então, A Empregada é um talvez. Um sim para a duologia da Mariposa Escarlate, né, que é composta pelo livro Caçador Sem Coração e Bruxa Rebelde. Aqui nós temos um universo onde as bruxas há muito tempo reinaram, mas agora elas foram depostas e elas são caçadas. A nossa protagonista, Rune, ela é uma bruxa que teve que sacrificar a avó dela para poder viver e hoje em dia ela trabalha ali, né, libertando as suas iguais da prisão. Só que tem um caçador que está na cola dela e assim, eles vão se aproximar. A gente tem dois pontos de vista. A gente não sabe qual lado escolher. Então, assim, foi uma duologia muito boa, tá? Ela não foi favorita. Mas ela tem potencial, ela tem muito romance. E o romance é gostoso de ler. Então, sim pra Mariposa Escarlate. Agora nós temos um caso complicado, né? Eu venho julgando duologias, trilogias, juntas até aqui. Mas eu não vou poder fazer isso com De Sangue e Cinzas. Eu só li esses dois volumes, tá? Eu tinha a intenção de ler a série completa, mas não rolou. Porque o primeiro livro foi um talvez para mim. Ele foi bom, mas de cara eu saquei um dos plots. Eu não saquei o enredo, tá? Do que se tratavam essas criaturas, quem eles eram de verdade, isso eu não adivinhei. Mas eu adivinhei o plot do Castle. E aí, gente, não tem condição. Era para ser surpreendente, não me surpreendeu. É bem fluido o livro, o sistema de magia é interessante, a protagonista é interessante. Aqui nós conhecemos a Pop, ela
é uma donzela. Isso significa que ela um dia vai ser entregue aos deuses. Ela não sabe o que isso significa, e a gente também não, mas a gente sabe que ela é mantida num palácio por segurança. Mas na verdade ela é uma prisioneira. Um dos guardas dela um dia vai ser assassinado, então ela vai receber um novo guarda, e aí ela vai começar a duvidar de algumas coisas, ela vai começar a ver outras coisas, então assim, é um livro bom, mas não tão bom quanto eu esperava. Já Um Reino de Carne e Fogo é um não. Quanto mais eu penso nesse livro, menos eu gosto dele, sabe? Quando eu terminei de ler, eu falei, ok, tudo bem. Mas agora eu vejo que ele não deveria ter 600 páginas, ele deveria ter 200, sabe? Não precisava disso tudo para mudar a perspectiva que um protagonista tinha do outro, sabe? Um casamento que foi anunciado lá no final do primeiro livro só vai acontecer no final desse. Poderia pelo menos ter acontecido na metade, aí, né, eles iam se conhecendo melhor. Mas não. E esse livro não foi para mim porque a gente não tem ação, a gente não tem aventura, a gente só tem romance. Romance do início ao fim. E não é um tipo de livro que eu gosto. Então, não para Um Reino de Carne e Fogo. Não também para Noiva. Esse é um livro que eu li muito rápido, tá? Eu devorei esse livro aqui. Lá pro meado do livro eu gostei dos protagonistas, mas ele me foi panfletado como uma romantasia. Isso aqui não é uma romantasia, isso aqui é um romance sobrenatural. Eu acho que a política desse livro poderia ter sido desenvolvida, coisa que não foi. A gente só fica ali em torno do casal principal, que é a Misery e o Louie. A Misery é uma vampira que foi criada como refém entre humanos e agora ela vai ter que se casar com o Louie, que é o alfa de um bando de lobisomens, para impedir uma guerra civil entre espécies. Então, a premissa é interessante, só que eu acho que faltou desenvolver um pouco dessa parte fantástica, faltou um pouco de intriga política, de, sabe? Então, não foi para mim, então não para Noiva. Talvez para A Revolução dos Bichos. Isso aqui é um clássico, essa edição é belíssima. Eu gostei muito de ler esse livro. Mas ele não é o tipo de livro que eu leio sempre, que eu gosto de ler em todos os momentos. Ele traz uma mensagem interessante, ele traz toda uma crítica política, mas é um livro que, se não fosse uma edição comentada, eu não entenderia tanto assim todas as referências do autor. Esse livro aqui, gente, é belíssimo, tá? Maravilhoso, uma das edições mais bonitas que eu tenho, é todo ilustrado. E graças aos comentários, eu consegui entender o que o autor quis trazer com essa história. Mas se não fosse por eles, eu confesso que eu não teria entendido tanto assim. Então, A Revolução dos Bichos é um talvez para mim. Bom Dia, Verônica. Eu acho que esse aqui é o último livro de Rafael Montes que eu li em 2025, né? Esse aqui é um sim. Eu assisti a série e eu gostei muito da primeira temporada. E a primeira temporada tá aqui. Eu achei que a trama foi boa, a investigação foi boa, o confronto foi bom, então sim para Bom Dia, Verônica. Aqui nós temos uma policial, a Verônica, que foi afastada há muitos anos ali do cargo que ela tinha, agora ela é só uma secretária do delegado. Esse delegado tá nem aí pra nada. Um dia ela encontra uma mulher que acaba se jogando da janela do prédio da polícia. E ela fica chocada com isso. Ela vai atrás da história dessa mulher, ela vai descobrir o que fez essa mulher cometer esse ato tão violento contra si, né? E ela vai começar a ajudar outras mulheres que acabam procurando ela. Então é um livro muito bom. É um suspense policial que eu gostei muito. Então, sim, para Bom Dia, Verônica. Não para A Febre. Esse é um livro de suspense. Pelo menos ele me prometeu suspense, mas ele me entregou drama adolescente, tá? Aqui nós temos meninas de uma escola que estão passando mal de uma doença. A nossa protagonista, Dani, ela coloca na cabeça dela que o motivo das meninas estarem passando mal é ela. Por que ela chega nessa conclusão? Não me pergunte que eu não sei. Tá? Ela começa uma investigação muito sem pé nem cabeça, e aí a gente poderia até relevar, né? Porque ela é adolescente. Mas aí, quando me falam a explicação final dessa doença, o motivo dessas meninas estarem passando mal, aí, minha filha, é pra acabar com tudo, viu? É pra acabar com os piques de Goiás. Não dá, não. Gente, não pra febre. Acho que, assim, pior livro do ano. Sim para O Sonho da Borboleta. Mas ele é um sim com ressalvas, tá? Ele é um suspense sobrenatural. Então vá para ele sabendo que a explicação final será algo sobrenatural. Aqui, um grupo de jovens fica preso numa mansão antiga e essa mansão quer matá-los. A explicação do porquê disso é sensacional, fez a minha cabeça explodir, então eu gostei muito de O Sonho da Borboleta. Sim, para Algo que Mais de uma Fantasia Sombria, volume único, é um calhamaço, mas eu devorei esse livro aqui. E ele, eu confesso que foi o melhor livro que eu li em 2025. Aqui nós temos a premissa de uma guerra, onde o mal vence o bem. A nossa protagonista, então, a Helena, ela é uma prisioneira de guerra sem memória e vão tentar recuperar a memória dela.
a todo custo. Esse livro, ele mostra a face da guerra nua e crua. O que acontece quando você perde uma guerra, o que acontece quando você luta uma guerra. E é muito interessante porque os protagonistas aqui têm moral duvidosa, uma coisa que eu amo. Então, eu amei Alchemized, com certeza é um sim. Se pudesse falar claro, eu falaria claro para Alchemized, porque é sensacional, uma fantasia sombria excelente. Uma dúvida, né? Ela nasceu sim de uma fanfic Harry Potter, mas ela não é uma fanfic Harry Potter. Esse aqui é um livro de fantasia com universo próprio, com sistema de magia próprio, com personagens próprios. É uma história independente de Harry Potter. Então, leia Alchemized. Sim para Corpos Secos. Esse é um livro de apocalipse. Então, o mundo ele foi devastado por uma doença. Existe uma parcela muito pequena da população sobrevivendo. Os personagens aqui, 4 personagens. Não vou me lembrar o nome de cada um deles, mas a gente tem um casal de irmãos, a gente tem um jovem que, teoricamente, pode curar as outras pessoas, a gente tem uma criança. Todos eles estão indo para um porto seguro. Só que para chegar nesse porto seguro, eles vão passar cada perrengue. É um livro, eu diria que grotesco. Ele é muito pesado, ele é de embrulhar o estômago, mas a mensagem dele é bem interessante. Eu gostei muito, é muito curtinho, eu li bem rápido, então sim para corpos secos. Sim também para O Cidadão de Bem. Aqui nós temos duas famílias muito diferentes entre si, uma conservadora, uma mais liberal, e o caminho delas vão se cruzar quando um assassinato acontecer. É um livro muito fluido, muito rápido, com uma mensagem também muito importante. Ele fala sobre a questão do preconceito, fala sobre a questão da parte ruim da internet, de como as pessoas podem sofrer hater na internet e como isso prejudica a vida delas na vida real. Então, assim, é um livro necessário, é um livro nacional, tá? Eu conheci, inclusive, o autor e o livro está autografadíssimo, tá? Então, sim para O Cidadão de Bem. Sim também para Misery, o meu primeiro contato com o Stephen King, e eu amei. Quando eu comecei essa leitura, eu fiquei com medo, porque eu falei, gente, o Stephen King é um autor de horror, será que eu vou ter estômago para ler isso aqui? Mas deu tudo certo, a história me fisgou desde o início. Aqui nós conhecemos um escritor que sofre um acidente de carro. E ele é resgatado. Só que quando ele acorda, ele vê que ele não tá no hospital. Ele está numa casa de uma fã. E essa fã é meio maluca das ideias. Quer que ele reescreva o final de um livro dele, um livro que ele nem gosta. Então, assim, é um livro pesado? É, mas é um livro muito bom que te fisga desde a primeira página. Então, sim, para Misery. Sim, também para Ariadne. Essa é uma releitura da história de Ariadne, que é a irmã do Minotauro, e aqui ela é a figura central. Ela é responsável, né, por deixar o Teseu matar o irmão dela. Só que ela é traída, depois ela é amada, depois ela é destruída. É uma história sobre sobrevivência, é uma história sobre uma personagem que não é forte. Ela não é heróica, na verdade, ela é até um tanto quanto fraca e ela é manipulada em muitos momentos, ao contrário da irmã dela. Mas a gente vê que no mundo não necessariamente a sua personalidade vai definir o seu destino. É um livro bem pesado que mexeu comigo e assim, é mitologia grega, né? Então é um sim para Ariadne. Sim para Coroa de Sombras. Surpreendendo um total de muitas pessoas, tá? Porque assim, quando eu peguei esse livro para ler, eu tinha altas expectativas. Quando eu comecei a ler, eu falei, opa, não é isso não. Aqui a gente tem uma frase que é a seguinte: ela não é a típica mocinha, ele não é o típico vilão. E na primeira página desse livro, ele é extremamente impactante. Ele começa com uma frase sensacional e eu falo: opa, que protagonista mais. Porém, ela até começa assim, mas quando ela atinge certa parte do seu objetivo, que é no caso que o rei se interesse por ela, para que ela case com ele, depois mande ele de arrasto e fique com o reino. Quando ela consegue se infiltrar no palácio, quando ela consegue cumprir parte desse objetivo, ela meio que se perde do objetivo dela e aí ela se envolve no romance. A parte fantástica desse livro é isso aqui, ó. A parte do romance é isso aqui. Mas é um romance bem feito. É um livro que me prendeu do início ao fim. Eu fiquei fissurada nesse casal. É um livro volume único, sim, mas a gente tem outro livro que vai contar a história da irmã da Alessandra, que é a protagonista desse livro aqui. Para quem gosta do universo, quem gostou desse livro, tem outro, mas não necessariamente é uma continuação, então não é esquema de pirâmide. Então, sim, para Coroa de Sombras. E claro, sim para Vespertina, um dos melhores livros que eu li em 2025.
Aqui nós conhecemos a Artemisia, ela é uma órfã que foi criada num convento. Ela vive a sua vida normal ali, pacata e tudo mais, até o dia em que soldados possuídos invadem o convento dela e arrasam tudo. E para salvar as irmãs, né, de criação dela, ela precisa usar uma relíquia mágica que guarda um espírito antigo muito malvado, que é o Avejão. No primeiro momento, o Avejão quer tomar o corpo dela para sair da prisão, que é o relicário onde ele, né, está preso. Mas com o tempo, a evolução dos personagens é tanta, a gente tem conflito entre bem e mal, a gente tem muita aventura, é uma fantasia volume único. Eu devorei esse livro aqui, eu amei a protagonista, eu amei o Avejão. Então, assim, claro, se eu pudesse dizer claro, eu diria claro para Vespertina, porque é um livro sensacional. Sem para a duologia do chá, composta pelo livro Uma Magia Destilada em Veneno e um Veneno Doce e Sombrio. Aqui nós conhecemos uma menina, a Nig, que teve a sua mãe envenenada, a sua irmã está quase morrendo por conta do mesmo veneno que ingeriu, e ela não vê alternativa a não ser competir numa competição do palácio para se tornar a feiticeira oficial do chá. A mãe dela era uma feiticeira, a irmã dela era aprendiz e ela era aprendiz de médico, aprendiz do pai dela. Mas ela fala assim: minha irmã está acamada, vou tomar o lugar da minha irmã, vou competir, vou vencer e lá eu vou conseguir achar uma cura para que ela possa sobreviver. Só que acontece tanta coisa. Ela se depara com uma realidade muito diferente da que ela vive, enquanto a vila dela é extremamente pobre, o palácio é extremamente chique, extremamente rico e farto. Então traz uma crítica social. É uma fantasia jovem, mas assim, uma fantasia jovem que eu amei. Então, sim, para esses dois livros aqui. Sim, para o Priorado da Laranjeira. Inicialmente, isso aqui é um livro só, tá? Mas aqui no Brasil ele foi dividido em 2 volumes. Aqui nós conhecemos um local que é dividido por suas crenças. Então, os nossos personagens vão entender que a verdade, que a realidade, que o mundo é muito mais do que eles acreditam. Então, a gente vai ter ideias sendo desfeitas, a gente vai trabalhar muito essa questão da religião e das crenças. A gente tem dragões nesse livro aqui, ok? Temos sim. Mas os dragões são aqueles dragões orientais que têm a água como seu elemento. E eles não aparecem tanto assim, porque a gente tem 2 pontos de vista, né? E os dragões só aparecem em um lado do continente, né, que é o lado onde eles são adorados. Em outros, todos os dragões são, assim, repugnados. É um livro muito bom, que faz a gente pensar, foi muito fluido, então eu gostei dessa leitura. Então, sim para o Priorado da Laranjeira. Sim também para os 3 primeiros livros da saga do Imperiano. Gente, eu amo essa trilogia aqui, tá? Livros viciantes. Aqui nós conhecemos a Violet. Ela é uma menina frágil que foi a vida inteira instruída, né, e treinada para entrar na divisão dos estudiosos, dos escribas, mas a mãe dela de repente vai falar: você vai entrar na divisão dos Cavaleiros de Dragões, porque a gente é elite e eu quero que você seja elite. E é isso, e ela vai com a cara e a coragem, sem treinamento nenhum. Mas tudo dá certo, gente. E a gente tem muito romance aqui, tá? Muito romance. Muita cena hot. Eu, inclusive, acho que a gente deveria ter menos cena hot nesses livros. Mas é um sim. Eu gostei muito. É uma história, como eu disse, viciante. E eu amei. E estou ansiosa pelo 4º livro. Sim também para a trilogia da Rebelde do Deserto. Aqui nós temos uma atiradora de elite que vive nos confins do deserto, mas ela quer muito mais do que a vida que impuseram a ela. Querem que ela se case com um velho, e ela fala: não vou não, eu vou sair dessa cidade. E aí ela vai encontrar um forasteiro, e aí eles vão viver muitas aventuras juntos. A gente tem uma revolução como pano de fundo, a gente tem uma mitologia bem diferente, a gente tem uma ambientação no deserto. Gente, é uma trilogia sensacional, entendeu? 5 estrelas favoritadíssimas. Um dos livros que eu mais gostei de ler em 2025. Então, com certeza, é um sim para Rebelde do Deserto. E assim, finalmente, a gente encerra esse vídeo por aqui. Muito obrigada a você que assistiu até esse momento e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, leitores!